Queremos justificar a ausência do professor Ivan Teixeira. Desde ontem à noite ele não está passando muito bem, a saúde não está boa. Chegamos de São Paulo na terça e ele começou a ficar um pouco ruim e não melhorou, pelo contrário, piorou. Mas estamos orando para que ele fique melhor, fique curado, porque próxima semana temos 3 semanas de agendas em seminários no estado do Pará. Então ele precisa ficar curado. Senão eu vou sozinho, aí ele fica por aí, né? Mas ele vai ficar curado de hoje para amanhã, em nome de Jesus. Então ele pede desculpas a todos, manda saudações também. Antes de falarmos sobre a obra do pastor Ivan Teixeira, que é a Suma Pentecostal, nós temos aqui à nossa disposição algumas obras da CPAD. Essa obra aqui é do teólogo Eduardo Elando. Ele é um dos grandes teólogos da nossa igreja no Brasil. Tive a oportunidade uma vez de ministrar na sua igreja em João Pessoa, Paraíba, e é uma exposição teológica dos artigos de fé da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, uma obra espetacular. Eu já li essa obra na íntegra. Essa outra obra é do Clayton Ivan Pomerening. Ele é doutor em teologia pela EST. Aqui ele apresenta o seu método teológico, ou seja, nós teólogos pentecostais desenvolvemos métodos teológicos. Na minha tese de pós-doutorado pela Field PUC, eu apresento também um método teológico para o entendimento do pentecostalismo, que é um método transcendental, bibliológico, escriturístico, bibliológico e psicológico. Não dá para falar, porque não é o momento, mas aqui nós temos um novo método de estudos teológicos, método de leitura bíblica, a partir dessa obra Teologia da Experiência do professor Dr. Clayton. E temos também do professor César Moisés, Pentecostalismo e Pós-Modernidade. É uma obra técnica com muitas referências bibliográficas, uma tese também original, quando a experiência sobrepõe-se à teologia. E a obra do professor José Gonçalves, que é um dos nossos comentaristas também, O Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, pressupostos para uma praxis, ou seja, uma ação carismática autêntica. Todas as obras são obras inéditas, originais. E por último temos a obra do Dr. Antônio Gilberto, que é Verdades Pentecostais. Verdades Pentecostais, como obter e manter um genuíno avivamento pentecostal nos dias de hoje. Então, pronto, essas são as obras principais da CPAD. Também lançamos pela editora Semeadores, em parceria com a CPAD, a Teologia Sistemática Luso-Brasileira. Então nós, teólogos brasileiros e portugueses, produzimos essa obra e já está na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e aqui na América Latina. Já vendemos mais de 2.000 exemplares, graças a Deus. Está também à disposição. Teologia Sistemática, uma exposição luso-brasileira, artigos científicos selecionados. E também lançamos aqui na CPAD a Teologia das Cartas Paulinas. Somos 11 teólogos brasileiros e portugueses e produzimos essa obra, que é um marco na história da Assembleia de Deus brasileira e também da Assembleia de Deus portuguesa. Este livro está sendo usado também na África, nos institutos bíblicos, e também em Portugal, no Instituto Monte Esperança, na Faculdade de Teologia de Córdoba, Espanha, onde sou professor visitante, e aqui no Brasil também. É uma obra clássica, técnica e com muitas referências também. Os meus comentários aqui, Carta aos Romanos e 1 aos Tessalonicenses, também à disposição. E após a apresentação, quero fazer aqui uma reflexão. Então esta é a obra do professor Ivan Teixeira, Suma Pentecostal, Teopneumatologia, Teologia do Espírito. Irmãos, a obra do Ivan Teixeira é talvez a obra sobre pentecostalismo, a obra mais completa que nós temos no Brasil. É a obra mais completa que temos no Brasil. Nenhum livro é capaz de superar, de todos que já foram publicados no Brasil, de todas as editoras, CPAD, é capaz de superar o que ele produziu aqui.
São mais de 1000 páginas sobre pentecostalismo, mais de 1000 páginas sobre o Espírito Santo. Fala sobre o Espírito Santo sopra onde quer e ouve a sua voz, origens e desenvolvimentos do movimento pentecostal. Fala também sobre os principais teólogos pentecostais, até a pneumatologia, o que é o pentecostalismo, rumo a uma teologia do Espírito, implicações teológicas, teologia do avivamento. Fala sobre a Santa Ceia e o Espírito Santo, escatologia do Espírito Santo, igreja e o Espírito Santo. São mais ou menos 36 capítulos, e até a pneumatologia do livro do Apocalipse. Então são 36 capítulos, uma obra espetacular, espetacular. E aqui lemos, o livro foi apresentado pelo professor Dr. Paulo Gomes, que é teólogo credenciado pela Comunhão Evangélica Europeia de Estudos Teológicos, é nosso amigo, ele é diretor do Instituto Bíblico Monte Esperança, e também ele é autor de vários livros, é pastor da Assembleia de Deus em Portugal, um grande amigo nosso, e ele simplesmente escreve: até a pneumatologia ultrapassa os limites da sistematização teológica, pois não há como engessar a ação do Espírito Santo claramente observada em todas as doutrinas bíblicas, uma vez que o Espírito Santo sopra onde quer. Até a pneumatologia trabalha com a liberdade do Espírito, pois onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Logo, até a pneumatologia é uma teologia produzida pelo Espírito Santo, por meio da qual ele age na igreja com liberdade e não com conceitos racionalistas humanos e sensacionistas. O amado doutor Ivan Teixeira escreveu mais do que uma obra literária cristã, pois a Suma Teológica Pentecostal vem para coroar a teologia pentecostal internacional, como sendo soprada pelo Espírito Santo, através da palavra vivificadora de Cristo, que deságua um encontro real com Deus. Portanto, recomendo o exame minucioso desta teologia do Espírito, Dr. Ivan Teixeira, que sem dúvidas irá produzir uma experiência impactante em todas as áreas do ser humano. Então, temos aqui a recomendação também do mestre Naidson Maia, que é da Comadé, em Boa Vista, Roraima. Pronto, aqui está esta obra espetacular, Teologia do Espírito, professor Ivan Teixeira. Ele não é apenas um teólogo, ele também é um avivalista, é um profeta pentecostal, digamos assim, um expositor da palavra de Deus, um exímio estudioso das Escrituras, porque às vezes as pessoas pensam que nós que somos teólogos não podemos operar no Espírito. Pelo contrário, os teólogos é que devem operar no Espírito, não é? Então o nosso cérebro pega fogo, o nosso cérebro é iluminado pelo Espírito Santo, e nós estamos a serviço da igreja. Está de parabéns o professor Ivan Teixeira, podemos aplaudir o trabalho dele, agradecer a Deus. Muito bem, então à disposição dos irmãos, vai ficar aqui já para que vocês possam conhecer esta obra, tá ok? Abra sua Bíblia comigo, por favor, rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiros Coríntios, capítulo 12, versículo 4. 12, 4. Eu acho que não precisa de microfone aqui, né? 1 Coríntios 12, 3. Vamos falar um pouco aqui sobre a teologia do falar no Espírito. Fazendo aqui um resumo, uma síntese acerca da obra do professor Ivan Teixeira e o que nós, teólogos pentecostais, pensamos sobre a teologia do falar no Espírito. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus
é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O texto grego diz o seguinte: laleo em pneuma, ou seja, falar no Espírito, porque no grego o que percebemos é uma preposição. Então a tradução, ou a versão mais viável seria falar no Espírito, e não pelo Espírito. Laleo em pneuma, não é? Então falar no Espírito, falar pelo Espírito quer dizer falar pelo Espírito. Às vezes o movimento pentecostal é criticado por teólogos, digamos, de diversas denominações, principalmente as denominações reformadas. Mas por quê? Porque muitos pensam que o pentecostalismo é uma espécie de pneumacentrismo. Ou seja, é como se não aderíssemos, ou conhecêssemos, ou como se não acreditássemos na Trindade. Mas o movimento pentecostal é trinitariano. Nós cremos nas pessoas, nas processões e nas relações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, no plano da salvação, no plano soteriológico, na história da salvação, nós também percebemos a economia divina, a administração divina. Então nós temos a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que na dispensação do Pai, o Filho e o Espírito Santo não trabalham com o Pai. Da mesma forma, na dispensação do Filho, não quer dizer que o Pai e o Espírito não estão presentes. Assim também, na dispensação do Espírito, o Pai e o Filho permanecem, porque nós temos a doutrina da unidade. Na diversidade das pessoas, nós temos a doutrina da unidade. E isso foi muito bem explicado, entendido, a partir dos principais concílios da igreja, como o concílio de Niceia, 325 DC, concílio de Constantinopla I, 381 DC, concílio de Calcedônia, 451 DC. Todos esses concílios falaram acerca das pessoas, das processões e das relações, ou seja, aquilo que nós chamamos de Trindade, ou doutrina da Santíssima Trindade. Mas aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o título do capítulo é acerca da diversidade de dons espirituais. E logo a seguir nós percebemos a inter-relação das pessoas da divindade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós temos pneuma, kyrios e theos. Nós temos a Trindade. A Trindade no ministério pneumatológico, no ministério carismático, na atividade pneumática. É o que nós percebemos. Então por que nós pentecostais às vezes também somos criados não apenas em relação à divindade, à doutrina da Trindade, mas também em relação à cristologia? É óbvio que o movimento pentecostal, a base dele é a cristologia. Como assim a cristologia? Por exemplo, no movimento pentecostal nós pregamos Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo santifica e Jesus Cristo breve voltará. Qual é a base dessas doutrinas? Qual é a base dessas crenças? A cristologia.
Cristo salva. Então a base é a cristologia, ou seja, a doutrina da salvação, a base é a cristologia. A doutrina da cura divina, a base é a cristologia. A doutrina da santificação, a base é a cristologia. E a doutrina da parousia, da segunda vinda ou do arrebatamento, para aqueles que são pré-milenistas, pré-tribulacionistas, aqueles que são dispensacionalistas clássicos, a base é a cristologia. Assim, a cristologia é a base da sistematização pentecostal, é a base de todo o fundamento teológico pentecostal. Aliás, não apenas a cristologia, mas a teologia, a cristologia e a pneumatologia são áreas distintas da teologia sistemática e que trabalham em harmonia. Por isso que nós lemos hoje aqui em 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala no Espírito, laléu em pneuma, não é? Que ninguém que fala no Espírito de Deus diz Jesus e anátema. Perceba aqui a base cristológica do discurso evangélico, ou seja, a base do discurso evangélico, a base da teologia evangélica, a base do movimento pentecostal é Cristo. A base é cristológica. E o que nos chama a atenção é falar no Espírito. O que significa falar no Espírito? Nós só podemos falar no Espírito quando falamos cristologicamente. Aliás, nós temos que falar sobre 3 níveis: o nível escriturístico, o nível cristológico e o nível pneumatológico. Então, a partir desses 3 níveis, a igreja então, ela se desenvolve, a igreja ela se aperfeiçoa, a igreja é santificada, a igreja é abençoada, a igreja ela tem o espírito doxológico de glorificar o Pai, de glorificar o Filho e de glorificar o Espírito Santo. Então o primeiro nível é o nível escriturístico. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala no Espírito, pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Assim, Jesus é a base da nossa espiritualidade pentecostal. Jesus é a base da nossa eclesiologia. Jesus é a base do modus operandi da igreja. Ou seja, a forma de ser igreja é sempre uma forma cristológica. É impossível separar a cristologia da eclesiologia e a eclesiologia da cristologia, porque a igreja é o corpo místico, espiritual, pneumático de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja. É impossível separar a cabeça do corpo e o corpo da igreja. Então, por isso que o primeiro nível é o nível escriturístico. Por quê? Porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos na sua inspiração verbal e plenária. Então, o centro do culto protestante é o sermão. O sermão é o púlpito, é a Bíblia. O centro do culto romano é a Eucaristia, mas o centro do culto protestante é o sermão. E o sermão está presente na igreja pentecostal, porque na igreja pentecostal todos os irmãos têm a oportunidade de pregar o Evangelho, independentemente de possuir uma formação acadêmica, de ser bacharel, de ser mestre, de ser doutor, de ser pós-doutor. Uma vez que a pessoa é convertida, batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, tem uma vida consagrada, essa pessoa pode sim pregar o Evangelho, porque é obra do Espírito Santo. Não é a universidade que autoriza, e nem mesmo a igreja. É a própria Escritura que autoriza com a igreja, e a igreja autoriza com a Escritura, porque também não podemos separar a igreja da Escritura e a Escritura da igreja, porque primeiramente surgiu a igreja, depois é que surgiu a Escritura. Ou seja, o processo de canonização surgiu depois. Então é primeiro a igreja. Então você tem a obra do Espírito, a igreja e depois a Escritura.
Não é assim que nós aprendemos na história da igreja? Então veja que o primeiro nível é o nível escriturístico. Por isso que só pode ser pentecostal quem ama a palavra de Deus. Só pode ser pentecostal quem lê a palavra de Deus pneumatologicamente, espiritualmente, porque Paulo disse que as coisas do Espírito são entendidas espiritualmente. Nós podemos colocar em uma reunião nossa, em um culto pentecostal, um doutor em física, um doutor em matemática, mas se o Espírito Santo não falou a ele, não revelou a ele Jesus Cristo, ele não vai entender absolutamente nada. Ele vai participar do culto, mesmo sendo um doutor em matemática, doutor em física, doutor em biologia, um doutor em direito, mas ele vai frequentar normalmente a reunião. Agora, se ele é alcançado pelo Espírito Santo, ele vai começar a perceber a Escritura, a palavra de Deus. E o que é a revelação? O que é a revelação nesse caso? A revelação é a possibilidade de o sujeito humano, o ser humano, obter o sentimento da palavra, o sentimento do Espírito no seu espírito. É uma comunhão entre a sua consciência e Deus, entre o seu espírito e Deus. Quando há essa comunhão, quando há esse processo de relacionamento com a Escritura e com o sobrenatural, então Deus começa a falar, Deus começa a agir. Então isso só é possível a partir da palavra. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que produz fé. Então quando nos criticam e diz o seguinte, que nós não valorizamos a Bíblia, não valorizamos o estudo teológico, tudo isso é uma falácia. Tudo isso é falácia. Se vocês comprarem agora a revista O Obreiro, vocês vão perceber aí que os nossos articulistas são doutores. Tem um articulista agora que está na revista O Obreiro, ele é doutor em física pela Universidade de São Paulo, falando coisas espirituais e coisas científicas ao mesmo tempo, irmão. As pessoas acham que no movimento pentecostal nós não temos. Eu tenho 3 doutorados e 2 pós-doutorados, todos reconhecidos pelo MEC. Agora, isso é tudo não, mas eles nos criticam dizendo que nós somos ignorantes, somos analfabetos de Bíblia e de teologia, e isso não é verdade, irmão. Por quê? Porque a igreja pentecostal, hoje o movimento pentecostal é o maior movimento do mundo. É claro que tem exageros, tem heresias, tem coisas loucas, coisas psiquiátricas, coisas assombrosas, que não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. São essas novas igrejas, esse neo-pentecostalismo e assim por diante. Mas não é por isso que nós vamos apagar o fogo. Não é por isso que nós vamos nos afastar das Escrituras, nós vamos deixar de acreditar, porque essas coisas sempre aconteceram, não é? A heresia, a apostasia, a meninice, essas coisas sempre aconteceram, mas o importante é permanecer firme na palavra. Então, é o primeiro nível, é o nível escriturístico. E o segundo nível é o nível cristológico, o nível cristológico. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus e anátema. Falar no Espírito. Então só é possível falar no Espírito a partir da Escritura, a partir da palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão falando, mas não estão falando no Espírito. Estão falando na carne, estão falando por conta própria, estão falando até demonologicamente, estão falando até irracionalmente, ou psicopatologicamente, mas não estão falando no Espírito. Porque o cristão que fala no Espírito, ele fala na palavra. Glória a Deus. O cristão que fala no Espírito, ele fala no temor do Senhor. Ele fala no tremor do Senhor. Ele fala segundo a obediência, segundo a santidade, segundo a revelação. Então isso é falar no Espírito. É muito sério hoje em dia esse negócio. Deus está revelando, Deus está falando. Eu acho muito sério isso. Falar em nome de Deus é um dos mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, se Deus falou com você, então você pode falar em nome de Deus. Agora, se Deus não falou, não vamos falar em nome de Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz
Jesus é anátema, porque todo cristão que fala no Espírito ou pelo Espírito, sob a unção do Espírito, ele nunca vai ridicularizar o Cristo. Ele nunca vai manchar o seu relacionamento com o Cristo. Por quê? Porque Jesus é anátema, que é Jeová salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a nossa liberdade. Então já sabemos que é impossível estarmos em Cristo e não estarmos no Espírito, não é? É impossível. Então o movimento pentecostal é um movimento de via dupla. Ele é cristológico e ele é pneumatológico. O Espírito não está separado de Cristo e nem Cristo está separado do Espírito. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na igreja. E a igreja é trinitária. Então esse é o segundo nível, é o nível cristológico, falar no Espírito. Então falar no Espírito é falar segundo a verdade bíblica, segundo a palavra de Deus, é falar segundo a santidade de Deus, é falar segundo a operacionalidade do Espírito Santo na igreja. Resumindo, é falar segundo o Evangelho, é falar segundo a palavra de Deus. E o terceiro nível é o nível pneumatológico. Pneumatológico. Irmãos, o que nós estudamos também na teologia sistemática é a doxologia, ou seja, é a glória de Deus.